então antes de mais nada, boa tarde, obrigado por terem vindo. Eu espero que realmente ajude, sabe? Que mude alguns protocolos e que você tenha um passo a passo bem estabilizado para trabalhar com resina composta em dentes anteriores. Antes de começar, também agradecer a SDI, especificamente a Fê que está com a gente aqui hoje, obrigado. E também a Dental Cremer, pelas portas abertas. Então, obrigado a vocês, a Cremer e também a SDI. Galera, queria perguntar a vocês, quem aqui trabalha com resina composta em dentes anteriores ou que faz resina composta no dia a dia? Não precisa ser reabilitação de boca inteira. Quem faz classe 4, dente escurecido, classe 3, ou faz só dente posterior, ou quem não faz nada? Como é que é a experiência de vocês com resina composta hoje? Começar por você, que está olhando para baixo para não chamar a tua atenção. E você mesmo? Não, sou graduando ainda na odontologia. Ah, legal, legal. Legal. Entendi, que legal. Vocês são todos da mesma turma? Não, Faculdade diferente, entendi, mas você também virou amigo dessa galera aqui. Entendi, legal. Então você está ainda na faculdade, legal. Mas você concorda que já na faculdade, resina composta é o arroz com feijão de todo dentista. Não tem como você falar que não faz resina. Tudo bem, você pode falar que não faz 8 dentes, 10 dentes, mas falar que não faz resina é muito raro. Talvez o ortodontista. Né? O ortodontista geralmente vira só orto, né? Trabalha só com ortodontia. Mas geralmente a resina composta faz parte do dia a dia. E até o orto, né? Pelo menos para colar o bracket o cara tem que fazer. Ou para fazer um attachment é resina composta. Então a resina composta faz parte realmente do nosso dia a dia. Bom, o nosso objetivo aqui é estabelecer um protocolo, fazer com que você tenha um passo a passo e saiba como trabalhar cada um deles, para que no final do dia você coloque a cabeça no travesseiro e durma tranquilo. Veja, quem aqui trabalha com cerâmica? Pode ser faceta, coroa, pode ser unitário ou boca inteira. Quem trabalha com cerâmica? Trabalha? Trabalha? Cara, como é que é o primeiro passo quando o teu paciente chega no consultório e fala: doutor, quero fazer laminado cerâmico de primeiro pré? O que você fala? O que você faz? Faz, né? Tá, não, tudo bem, mas qual que é o primeiro passo clínico? Depois de comemorar, né? Paguei a conta do mês, cara. 10 laminados de cerâmico, o cara já tá resolvido pro mês. Mas qual que é o teu primeiro passo clínico? O que você faz? primeiro a gente faz a avaliação, para ver se é o que o paciente quer mesmo, explica para ele tudo, Maravilha. o que pode dar, o que não pode dar. Vamos dizer que ele entendeu, Às vezes ele vem com a revista e fala assim, ó, cara, isso aqui. mas vamos dizer que o caso dele é indicado. Qual que é o primeiro passo clínico? O que você faz primeiro? Você senta ele e já prepara todos os dentes? Não. Planejamento. Maravilha. Na cerâmica isso aí é comum. É raro uma pessoa chegar no teu consultório e falar assim: ah, então beleza, deita aí, vamos preparar teus dentes para fazer a faceta. A gente vai moldar, vai fotografar, vai planejar o caso. Qual que é o problema que a resina composta está tendo hoje? As pessoas acham que fazer resina composta é mais fácil ou mais simples, então não precisa de planejamento. E a resina composta, ela tem que ter um planejamento muito parecido com a cerâmica, principalmente quando se trata de múltiplos dentes. Então, quando a gente fala de protocolo, o nosso protocolo ele se divide em 4 consultas. Lógico, se você vai fazer um dente só, aí não precisa fazer tudo isso. Se você vai fazer arcado superior e inferior, aí você aumenta o número de consultas. Mas, de maneira geral, com 4 consultas, você resolve uma reabilitação em resina composta tranquilamente. A primeira consulta, como você disse, desculpe teu aluno, cara, desculpe teu nome, tá aqui, é o aluno 7. Você é o aluno 7 para nós, tá? Paulo, você falou muito bem, cara. Conversa e abordagem realmente é o primeiro passo. Depois disso, a minha sugestão para você é que faça uma fotografia e molde, faça uma moldagem. Essa fotografia, ela não necessariamente precisa ser feita com uma câmera profissional. Você pode fazer, por exemplo, com um celular, desde que você tenha uma boa técnica para isso. Uma moldagem pode ser feita com alginato, pode ser feita com silicone por condensação, adição, ou um escaneamento, que seria talvez a melhor possibilidade. Veja, na primeira consulta, eu sugiro a você também que ofereça um clareamento. Por quê? Porque o clareamento ele tem que ser feito antes. Perfeito. Você não consegue clarear a resina, não é isso?
A resina composta ela não é suscetível ao clareamento. Então, o clareamento, se o paciente tiver interesse, é feito antes. E outra, tem dinheiro, é que vocês não formaram ainda, mas para quem formou, tem dinheiro mais fácil do que profilaxia e clareamento? Pô, ô coisa boa, cara. É assim, barreira gengival, manipula, coloca o produto e deu. Então, todo mundo precisa, é isso aí, é isso aí. Então, o clareamento é uma excelente possibilidade para que você faça antes. Bom, entre a consulta 1 e a consulta 2, a gente vai fazer um planejamento e vai pedir um enceramento diagnóstico para o laboratório de prótese. Todo mundo sabe o que é o enceramento? Tudo bem aqui na frente? Enceramento diagnóstico. Fizemos o enceramento e daí partimos para a segunda consulta, em que a gente vai fazer um mock-up, vai fazer um provisório, para que o paciente veja de que forma que esse sorriso ele pode ficar. Existe uma pesquisa que mostra que depois que você faz esse mock-up, e esse mock-up não precisa ser feito com resina bisacrílica, ele pode ser feito com a própria resina. Você esculpe aquele dente, não precisa ser perfeito ainda, mas esculpe aquele dente para que o paciente possa ver como vai ficar. Por melhor vendedor que você seja durante a conversa e abordagem, um provisório para ele ver como pode ficar é muito mais palatável para ele, ele consegue entender muito melhor até onde isso pode chegar. Então, as pesquisas mostram que se você passa o orçamento final depois de ele ter uma ideia de como vai ficar, a chance de você converter a venda é muito maior. E assim, vocês ainda são acadêmicos, mas quando vocês formarem, vocês vão perceber que se você não for um bom vendedor, você não vai ter nem oportunidade de ser um bom dentista. É ou não é? Você tem que saber vender também, sabe? Então, quando você faz um mock-up, quando você dá a ideia de como aquele sorriso do paciente vai ficar, a chance dele falar, vamos fazer, é muito maior. Aí você faz um mock-up. Se ele gostar pouco, você cobra barato. Se ele gostar muito, aí você enfia a faca. Legal? Entre a consulta 2 e a consulta 3, sem tarefa de casa, então a gente pode fazer em dias seguintes, sem problema nenhum. E a minha sugestão, para quem vai fazer pela primeira vez uma grande reabilitação em resina, é não marque nada depois. Porque resina composta pode dar tudo certo de primeira, mas pode ser que não dê. E a vantagem da resina é que você consegue tirar uma camada, acrescentar outra, você tem como reformar essa resina se assim for necessário. Então, não é que você pode errar, você não pode errar, mas se você errar, você tem a chance de fazer de novo. É diferente de um implante, por exemplo, concorda? Puta, errei o buraco do implante, vou fazer outro. Não tem como, né? Não tem como voltar atrás. Agora, quando se trata de resina composta, essa é uma possibilidade. Só que eu tenho que ter tempo para isso. Então, vou fazer meu primeiro caso de resina composta. Não marco nada depois, para que tenha a chance de poder fazer as reformas se for necessário. Para você que trabalha com reabilitação, vai concordar comigo. Geralmente o paciente, quando muda o sorriso drasticamente, o que acontece com ele? Fica em choque. Às vezes ele gosta, mas às vezes ele estranha. Então você tem que dar um espaço de tempo. Os ajustes da resina composta, nós fazemos só depois de 2 semanas. De propósito, para que o paciente use o sorriso. Geralmente, por exemplo, marido e mulher. O marido tem que pedir opinião para a mulher, concorda? Geralmente é assim, né? Quem manda no final das contas é ela. Então ela vai para casa, pega opinião, traz opinião e aí depois de 2 semanas fazemos os ajustes. Outra coisa importante, galera, que muitas pessoas acabam passando batido. A resina composta é um plástico e o plástico ele envelhece, é diferente da cerâmica, que é um vidro, né? Então pensa só lá na tua casa, por exemplo. Pô, quando você mora na casa dos teus pais? Mora na casa dos teus pais? Mora sozinho? Há quantos anos? 20 anos. Quando você foi sair da casa dos teus pais, você teve que comprar um jogo de prato, concorda? E também comprou Tupperware. Como é que está o jogo de prato hoje? Intacto. Desde que a gente não tenha quebrado eles estão intactos. Como é que está o teu Tupperware? Já está velho, riscado, amarelo, fedido às vezes. Concorda? Porque o plástico ele tem esse tipo de problema. A resina composta é um plástico. Quando o paciente escova com pasta de dente, tem abrasivo. Então ele risca a resina composta. E quando está riscado, perde o polimento. Perdendo o polimento, ele vai absorver pigmentação e o cheiro. Então a resina, já tirou a resina velha? Fede, não fede? Resina composta velha, fede.
Tá? Então é importante você mantê-la sempre polida. Nós chamamos os pacientes para fazer a preservação, no caso, de 6 em 6 meses. Todos vêm? Não. Mas pelo menos se o cara não veio e a resina deu algum problema, pelo menos a gente pode se defender com, olha, você não veio de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Com 2 anos e meio o cara veio com o dente na mão. Aí eu falo, pô, mas daí você também podia ter vindo nas consultas de preservação. Bom, mas o primeiro passo, a única dica que eu vou dar assim fora da parte da resina composta, pelo tempo limitado que a gente vai ter hoje à tarde, é a respeito de fotografia. Geralmente quando você vai fazer uma foto com celular, o que nós pensamos? Pô, quanto mais perto eu tiver do objeto, mais eu vou conseguir qualidade. Seria assim? O problema é que a câmera do celular, quando eu chego muito perto, eu tenho uma distorção, consegue ver? Os incisivos centrais ficam muito grandes e os caninos muito pequenos. Parece aquela câmera da GoPro. Já viram GoPro? Olho de peixe, essa é a palavra. É que eu sou surfista, não sei se parece, mas eu sou surfista nada, cara. Meu negócio é comer e dormir. Tá? Eu sou de Curitiba, cara, lá faz frio. A gente fala que o orgulho do curitibano é o frio. Tanto é que, por exemplo, estava no Rio semana passada. Aí eles, nossa, que frio deu. Não, mas Curitiba faz muito mais frio. Aí eles estavam reclamando do frio aqui de São Paulo. De novo, não, mas Curitiba, cara, Curitiba faz frio. Então, qual que é o esporte do curitibano? É Netflix e comer. É isso que a gente faz. Mas sabe quando você vê aqueles vídeos da GoPro, que tá tudo distorcido para pegar o máximo de objetos possível? A câmera do celular é exatamente a mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer para conseguir uma proporção adequada para os dentes? Ao invés de eu chegar muito perto, eu vou tomar uma distância, tipo 20, 30 centímetros mais ou menos, e vou fazer um zoom na própria câmera. Perceba que a proporção dos dentes é muito mais adequada. Beleza. Agora, eu vou ligar o ring light. Quem aqui é blogueira? Você tem cara de ser blogueira. Não? Blogueira. Você é blogueira? Pô, não tem blogueira aqui? Quem que é blogueira aqui, cara? Hã? Não, tem que ter. Sempre tem alguém. Tem sempre um fit, que abre a marmita no meio da sala, e sempre tem um blogueiro. Cadê o blogueiro? Quem que tem um ring light em casa? Você é blogueiro, cara? Show. Você tem o seu próprio ring light já? Então você é blogueiro. Cara, esse anel de luz aqui eu tenho certeza que todo mundo já viu, não é? Esse anel de luz, cara, R$120, R$130. É muito bom. Pô, a gente fica muito mais bonito com ele, não fica? Cara, as minhas vizinhas também ficam muito mais bonitas com ela, sabe? E aí, voltando àquela ideia, se você não é um bom vendedor, naturalmente você não vai conseguir ser um bom dentista, porque você não vai ter essa oportunidade. Então, se eu comparar a foto, como eu fiz aqui, ó, aproximada e sem luz, eu tenho uma foto de baixa qualidade e distorcendo os dentes. Quando eu olho a fotografia do centro, eu tenho uma fotografia já com a proporção correta, entretanto, com uma qualidade ruim. Cara, por exemplo, lá em Curitiba, a gente não vai em bar, porque bar só funciona em fevereiro e janeiro, que é onde está calor. A gente vai em balada. Balada é tudo escuro, sabe? E aí estamos lá com os amigos na balada, aí fala assim, vamos tirar uma foto. Aí junta todo mundo, vamos tirar uma foto e a foto fica como? Escura. Ou ela fica toda pontilhada, porque falta luz. Então a luz para a fotografia é fundamental. Tanto é que você me perguntou umas 30 vezes, né? Você vai deixar a luz acesa ou apagada? Porque tudo depende de compensação, não é verdade? Então assim, se eu olhar essa fotografia e essa fotografia, eu estou na mesma posição, eu estou fazendo a mesma foto com a mesma câmera, que é o meu celular. A diferença é luz. Então a primeira coisa que vocês poderiam comprar para ter uma foto melhor é um ring light, mercadolivre.com/ringlight. Tem um vendedor ali que é top, o nome dele é Renato Voss. Verdade, que sou eu no caso. Mentira, mas poderia ser. Veja só, olha a diferença, cara, da fotografia de cima para de baixo. É a mesma boca. Você imagina, se eu postar uma foto dessa aqui, por exemplo, as pessoas vão achar estranho, não é? Agora, essa foto aqui já é muito mais convincente sobre o ponto de vista de resultado, de trabalho. Então, o ring light, fotografia de celular, não precisa comprar, quer dizer, se você quiser comprar câmera, lógico que é muito melhor, mas o celular também soluciona muito bem. Bom, vamos falar agora de resina composta, que é o nosso objetivo principal. Minha maior dificuldade é quando o paciente vem com múltiplos substratos. Quando o dente vem perfeito, é jogo fácil, concorda?
deixar um dente bonito um pouco mais bonito, a gente resolve bem. Agora, esse paciente aqui, ele veio com bruxismo, então desgastes. Aqui ele tinha uma classe 4 e esse dente aqui era escurecido. Não é fácil. Múltiplos substratos. Na cerâmica, o que você faz? Prepara a molda e fala para o protético, boa sorte. Não é verdade? Me mande pronto. Agora, na resina composta, o protético é você. O artista do caso é você. Então, a gente precisa entender de que forma que eu posso fazer para equalizar esses substratos. Veja. Então, primeiro passo, como a gente estava discutindo, moldagem de precisão. Se for o caso, montamos em articulador e fazemos um enceramento diagnóstico. Depois disso, nós fazemos um mock-up, se for o caso, mas em termos de resina composta, o primeiro passo, sem dúvida, é você selecionar a cor. Galera, como é que eu seleciono a cor do dente quando se trata de um dente unitário? Por exemplo, uma classe 4. Aonde que eu escolho a cor de dentina? Uma pessoa de cada vez para não dar para escutar assim. Oi? Quando você faz uma restauração unitária, tipo assim, uma classe 4, eu preciso usar esmalte e dentina, concorda? Esmalte e dentina. Como que eu escolho a cor da dentina nesse tipo de situação? Não sei se eu estou certa, mas eu escolheria uma que me desse um fundo que eu conseguisse chegar no meu esmalte da cor desejável. Show. Mas você colocaria essa resina em alguma região do dente para ver se bate ou não? Terço cervical. E por que o terço cervical? Ele é mais, mas por que ele é mais escuro? Tem mais dentina. É isso aí. Então, se eu vou fazer um dente unitário, eu tenho que escolher a cor no dente do meu paciente, porque eu estou tentando imitar a natureza, certo? Então vamos lá, a resina composta de dentina, ela vai ser escolhida sempre na região cervical, porque é onde eu tenho mais dentina e menos esmalte. Se eu for levar isso em consideração para escolher a minha resina de esmalte vestibular, aonde que eu escolho a resina de esmalte? Não deveria ser em sisal? Onde eu tenho mais esmalte e menos dentina? Mas a incisal, ela tem translucidez. Mas o esmalte não tem translucidez? Mas a incisal de um dente natural é puro esmalte. E é por isso que ele é translúcido. Concorda? Curioso, não é? Pois é, é o seguinte. A resina composta é um plástico. E o esmalte do dente é hidroxiapatita. Sabe? São coisas completamente diferentes. A maneira com que a luz bate no dente é diferente da resina. Por isso que as resinas elas vêm com croma e matiz. Já viram? Esmalte A1, esmalte A2, esmalte A3. Se a resina composta ela fosse perfeita, ela não ia ser A1, A2, A3. A resina de esmalte ia se chamar resina de esmalte. Porque o croma e a matiz deveria vir só da dentina. Lembra disso? Oi? Não, mas concorda? Ela deveria vir só da dentina. Qual que é o problema? A gente está falando de um plástico imitando um dente. Então, a limitação da resina composta faz com que a resina de esmalte tenha que ter croma e matiz, que teoricamente na natureza viria só da dentina. Por isso a gente vem no terço médio, onde eu tenho a translucidez do esmalte, mas eu tenho um volume de dentina que também me dá croma e matiz. Legal? Então, quando são restaurações unitárias, eu quero copiar o dente vizinho, eu vou escolher a cor no dente. Puxa, hoje em dia, algumas pessoas elas não querem mais a cor do dente. Elas querem uma cor mais clara. Não é verdade? Às vezes elas querem dentes mais claros. Como é que eu escolho a cor de um dente mais claro? Vou te dar um exemplo. A minha faixa de público é entre 18 e 30 anos. É onde 90% dos meus pacientes é por aí. Esses pacientes, eles querem dentes mais claros. Mas como é que eu vou entender quanto mais claro ele quer? É difícil. Então a gente vai fazer um teste. Como é que funciona esse teste? Eu pego a resina composta, que eu imagino que vai ficar de acordo com o resultado para ele, e eu vou fazer uma faceta, ó, sem isolamento, sem nada, só spandex, rolinho de algodão, porque essa resina ela não vai ser aproveitada, entende? Eu só vou usar ela para que dê uma ideia de formato, tamanho e principalmente cor, que é o que a gente está buscando selecionar agora.
Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Então, o que eu vou selecionar aqui? Formato, tamanho, mas principalmente cor. Veja, muitas pessoas, quando a gente constrói esse tipo de raciocínio durante o curso, falam, pô, mas eu vou gastar resina composta para escolher cor? Sabe quanto custa uma bisnaga de resina composta? Uma média? Vamos colocar a Aura, que é a resina da SDI. Custa R$100, R$100, R$120. 185. Quanto custa por restauração? Você tem ideia? Uns R$2, mais ou menos. Então, o teu teste de cor custou R$2. Barato. Você fala, não, mas eu não quero gastar isso. Veja, você imagine que frustrante você fazer 6, 8 dentes de resina composta, termina, teu paciente olha no espelho e fala, puta, mas eu queria mais branco. E o que você faz? Chora e depois tira tudo. Não é? É horrível, porque você está gastando o teu bem mais precioso, que é o teu tempo. Né? Tempo é a parte realmente importante. Então, minha sugestão é, faça o teste da cor com uma faceta, aí você mostra para ele como vai ficar, que a gente fez 3, mas não precisa, uma faceta é suficiente. Então, nós colocamos a faceta em posição. Veja, é isso que você queria? Era isso que eu queria. Então, ótimo, podemos continuar. Não, eu gostaria de um dente mais claro. Aí eu faço o vizinho um pouco mais claro, ou mais escuro, ou mais isso, ou mais aquilo, até ele falar, é isso. Quando ele concordar com a cor, aí nós vamos reabilitar em resina composta. Galera, uma coisa importante que a maioria das pessoas acaba não levando em consideração é que a resina composta, que é de melhor qualidade, geralmente é aquela que você sabe trabalhar. Vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe trabalha com uma resina chamada Carisma. Já ouviram falar? E aí, pô, daí eu tive que usar o consultório dela uma vez e eu falei assim, mãe, a senhora tem resina ou quer que eu leve? Não, filho, eu tenho de tudo. Mãe, né? Mãe é mãe, né? Foi essa vida, cara. Não, filho, não precisa levar nada. Só leva as espátulas que eu sei que você gosta e tal, mas resina não se preocupe. Então tá. Daí tinha acontecido uma emergência no meu consultório, tava vazando água e não tinha como eu atender, porque eu tinha que fechar o registro geral para parar de vazar água. E aí eu levei minha paciente de isolamento absoluto no carro e cheguei lá com ela de isolamento absoluto. Ela parecia feliz, sabe? Porque ela sempre estava mostrando os dentes, então eu achei que estava tudo legal. Chegou o isolamento, deitou na cadeira. Mãe, deixa eu ver aqui as resinas. Carisma. Falei, não, mãe, tá louco, cara? Isso aqui não tem condições. Daí voltei, peguei as minhas resinas, usei e falei, mãe, fique com essas, use o que a senhora não usar, depois você me devolve e tá tudo 10. Daí ela, tá bom, filho, muito obrigado, muito obrigado. Tá. Daí esses dias fui lá dar um abraço nela, né, para lembrar que ela tem filho, de vez em quando é importante. Daí fui dar um abraço nela, tal, olhei as resinas, tava exatamente no mesmo lugar que eu tinha deixado. Falei, pô, mãe, qual é, cara? Essa resina aqui é muito melhor que a que você está usando. Ela falou, mas sabe o que é, filho? Eu tô acostumado. Eu nem preciso fazer seleção de cor. Eu olho por dentro e eu sei o que eu vou usar. Você entende? E é uma resina limitadíssima. Tipo assim, agora eles lançaram resinas para dentes clareados na Carisma. Não é dentina clareado, esmalte clareado. É dentes clareados. Tipo assim, não tem dentina esmalte. É dentes clareados e agradeça que existe ainda. Sabe? É uma resina limitada, mas para ela funciona. Então é importante você saber que a melhor resina composta é aquela que você está acostumado. Lógico que hoje você tem diversas outras resinas que também funcionam muito bem. Bom, o nosso tema hoje vai ser dentes escurecidos, e quando se trata de um dente escurecido, eu preciso necessariamente fazer um preparo. Quanto que eu vou fazer de preparo nesse dente para conseguir mascarar? Uma boa sugestão é que o preparo ele seja de 0,3 a cada tom na escala Vita. Então vou te dar um exemplo. Vamos dizer que eu tenho todos os meus dentes A2, e esse dente aqui eu bati, e ele escureceu, ficou A3. Quanto que eu preciso preparar? 0,3. Só que eu decidi fazer um clareamento. E aí todos os meus dentes ficaram A1. Eu vou ter que fazer um preparo de 0,6. Se ele clarear mais para B1, aí eu faço 0,9. Exatamente. Não, você aumenta 0,3. Tá? Exato. Você vai colocando 0,3, 0,3, 0,3, à medida que você tem essa distância entre a tua referência e a cor do dente escurecido. Certo? Para que você tenha espaço para mascarar esse dente. Legal. Quando a gente vai selecionar a cor para reabilitação em resina, é uma coisa importante você considerar que a dentina, escolhida no terço cervical, ela sempre tem que ser da cor do seu dente.
E eu vou te explicar o porquê. Você lembra que a boca inteira, quando a gente mostrou, tinha diferentes situações? Um era bruxismo, um era classe 4, um era dente escurecido? Concorda que eu vou ter que colocar volumes diferentes de material em cada um deles? Concorda? Se eu vou ter que colocar volumes diferentes de material, eu vou colocar volumes diferentes de esmalte e de dentina. O que você acha? De dentina. Porque o esmalte da resina composta sempre tem que ser fino e uniforme. Camada única, fina e uniforme. Fim de papo. Por favor. Ah, é. Espera só um pouquinho. Não, mas é que não vai... É só para gravar no... É, não, fique tranquila. Você está falando de dente escurecido, certo? Certo. Aí eu já vou e penso num dente escurecido fazendo um clareamento interno nele. Você Porque faz? Se eu pego um dente escurecido, eu primeiro faria o clareamento interno. Entendi. Vocês fazem, de maneira geral, clareamento O interno? dentista faz, a minha pergunta é essa, né? Esse preparo que você diz que é 0,3, conforme A espessura. Conforme a espessura, para o dente endodonticamente tratado, é viável? Sim, é viável. Olha, sinceramente, eu não faço clareamento interno, Você assim, não faz sabe? nunca? Não faço nunca. Endodontista faz, né? Oi? Então, Endodontista não, mas faz. eu acho que assim, É. dentro do nosso raciocínio, de verdade, né? Assim, eu sei que existe toda a estética, toda a parte da dentística. Mas eu pensando no clareamento, assim, no clareamento não, no dente escurecido, a minha primeira opção seria clarear esse dente, trazer ele... Entendi. Exatamente, Perfeito. Claro, isso. claro, claro. Aí, clareei ele, que foi tratado endodonticamente, eu tenho uma uniformidade maior junto Sim. com o meu restante, aí sim eu entraria com a dentista. Maravilha, maravilha. Entendeu? Olha, isso, você tem que colocar o microfone para fazer a pergunta. Não, eu já coloquei. Então eu vou falar a pergunta dela, pode ser? Pode ser assim, para ficar gravado corretamente. Então a pergunta da Carol foi a seguinte: se você tem um dente escurecido, no meio de um conjunto de facetas que você pretende fazer, se é uma ideia boa você fazer um clareamento antes, interno, ou não. Ou se a gente vai partir direto para a dentística. Veja, minha maneira de entender. As pesquisas mostram que a chance de você ter uma reabsorção ela é drástica quando você faz o clareamento interno. Então, eu acabo não fazendo. Fora que o efeito rebote do clareamento interno ele é muito grande. Então, você pode até clarear, mas ele retorna àquela cor ou ele volta muito próximo daquela cor antiga rapidamente. Você não espera aquele prazo dele, porque exatamente, aí você tem rebote. Porém, você tem um tempo para estabilização da cor, para daí você conseguir... Mas para estabilização da cor é quase um ano. Para você ter para você estabilizar a cor adequadamente, sim. Então, para você estabilizar definitivamente a cor é um ano. Qual que é o problema do clareamento interno? Vamos dizer que você então fez o clareamento, não teve reabsorção, está tudo legal. Faço a faceta. Se o dente voltar a escurecer, ele começa a transparecer pela tua faceta. E aí qual que é a culpa? É do paciente? Não, a culpa é do dentista. Né? E aí você vai ter que acabar trocando a faceta. Então eu particularmente não faço, mas respeito quem faz também. Então, não faria porque não é um substrato, como é que eu posso dizer, confiável. Confiável. Pode sofrer instabilidade de cor. Estabilidade, exatamente. Aí pode alterar o meu resultado. Exatamente. Se você vai fazer só o clareamento, eu acho que super 10. Depois você pode fazer de novo e tudo bem. Agora, se você vai colocar uma reabilitação em cima, provavelmente o clareamento ele pode ter mais atrapalhado do que te ajudar. Entendeu? É a nossa maneira de entender. Só para a gente seguir a sequência do raciocínio, a resina de dentina ela sempre vai ser da mesma cor do substrato saudável. Lógico que não escurecido, o saudável. E veja, a resina composta de dentina ela tem uma função muito importante de equalizar o substrato. Então, por exemplo, eu tenho um dente palatinizado no meio do arco. Esse volume para compensar ele no arco é de dentina. Eu tenho um dente desgastado no meio do caminho. O volume que vai compensar é a dentina. A classe 4, dentina. O recontorno, o aumento que nós vamos fazer no dente, dentina. Só que se eu olhar para... Desculpe só passar essa parte de isolamento aqui. Só um minutinho. Se eu olhar para essa boca, eu vou perceber que eu tenho diversas situações. Aqui eu vou colocar a dentina só na borda, aqui eu vou colocar em metade do dente, aqui eu vou colocar no dente inteiro. Se eu decidir colocar a dentina já mais clara, o que vai acontecer? Esse meu dente aqui vai ficar branco só na borda, esse meu dente vai ficar branco a metade e esse dente vai ficar branco inteiro. Faz sentido isso? Não fez sentido? Não faz sentido, mas para o paciente não, né?
Exatamente, não vai ficar bom, né? Então, por isso que a dentina, ela sempre vai ser da cor de um bom substrato. Ah, mas meu paciente quer clarear. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma resina de esmalte mais claro, não de dentina, porque o esmalte compensa, tá? Beleza. Então, nosso protocolo adesivo geralmente são com adesivos universais. Vantagem é que eu não preciso condicionar a dentina, condiciono só o esmalte. O que vocês usam de adesivo geralmente? Universal? Alguém ainda usa adesivos convencionais? Que são aqueles que tem que condicionar a dentina. Você usa? Você usa? Pô, você tá falando muito, hein? Tem que falar um pouco menos. Tá atrapalhando a aula. Alguém usa adesivo convencional? Pode ser de 2 passos, 3 passos. Faz? Faz. E qual que é? Coltene tem um barato também, Vigodente, Magic Bond. Esse é um adesivo convencional, realmente. Ele realmente é um adesivo barato. Veja, o adesivo, lógico, na faculdade você vai usar o que eles vão colocar à disposição, mas o adesivo é um negócio que você tem que investir. Não tem conversa. Porque o adesivo, ele realmente faz toda a diferença na tua restauração. Veja, o adesivo universal ele é excelente para o clínico, porque ele facilita a nossa vida. Você diminui o número de passos e é mais protocolar, ou seja, você sempre vai acertar. O adesivo convencional, condicionando a dentina, a sua chance de errar é muito maior, de ter sensibilidade pós-operatória e por aí vai. Então a minha sugestão é, para o clínico geral, trabalhar com adesivos sempre universais. Qual que é a sequência? Trabalhar uma profilaxia, vocês fazem? Profilaxia? Faz mesmo? Você faz? Não, o que a gente fez foi, por enquanto, entre nós, mas a gente não chegou a fazer. Mas se você fosse restaurar um dente, seria fazer a profilaxia? Com certeza é muito forte. Vocês fariam, quem é formado já, vocês fazem profilaxia em todos os casos? Faz nada, né? Essa é a única honesta, cara. Você é honesta. Parabéns pela honestidade. A maioria das pessoas eu tenho certeza que não faz. É igual o isolamento absoluto, né? Passou a faculdade, nunca mais vai ver o isolamento absoluto, é ou não é? Você faz profilaxia? Tem que fazer. Tem que fazer. Profilaxia, depois... Não, é que a profilaxia, ela prepara para você fazer todos os passos. Se você não faz a profilaxia, você não tem retenção, você não tem todos os passos restantes. Boa, é isso mesmo. A profilaxia é fundamental, tem que fazer, tem que fazer. Bom, então fizemos a profilaxia, todo mundo faz, pedra, pomes e água. Depois disso eu vou usar o ácido fosfórico. Vantagem do adesivo universal, o ácido fosfórico vem só no esmalte. Por que quando eu uso ácido fosfórico no adesivo convencional, que vai ácido na dentina, por que eu não posso secar bem? É isso aí, você vai colabar os tubos dentinários. Lembra dessa história? Lembra dessa história? Você tem que deixar a dentina relativamente úmida, não é assim? Só que relativamente é muito relativo, cara. Cada um vai entender de um jeito. Vantagem do adesivo universal, eu só condiciono o esmalte. Então eu posso lavar bem e secar bem. E secar bem, todo mundo entende. Então é isso que eu quero dizer com protocolo, sabe? Você sempre vai fazer a mesma coisa. Porque lavar bem é fácil, secar bem é fácil. Galera, falando em lavar bem, quanto tempo você lava o ácido fosfórico? Quanto tempo você lava? Até sair o quê? Que cor que é o ácido fosfórico? O ácido fosfórico ele é transparente, cara. Você acredita? Azul é o gel, para você saber onde está sendo aplicado. Mas você tem que lavar por 30 segundos. Tem que lavar. Lava nada. Você já lavou alguma coisa por 30 segundos? É muito tempo. É meia garrafa ali do equipo, vai só para lavar o ácido fosfórico, se lavar por 30 segundos. É muito tempo. 30 segundos é uma eternidade, se você for ver, sabe? Mas tem que lavar, porque o gel é azul, o ácido fosfórico não é azul. O ácido fosfórico é transparente. Tem que lavar pelo tempo correto. Não deixar no tempo correto pode causar o quê? Prejudicar?
Sim, você não consegue. Quando você não lava, não é nem só o ácido que não está saindo. É, na verdade, também os cristais que você está condicionando de esmalte, que são hidrossolúveis, né, que você está tirando. Só que se você não lava pelo tempo correto, você não tira eles. Só que eles não estão colados no dente, eles só estão na posição. Quando você, por exemplo, polimerizar e acontecer a contração de polimerização, ele é o primeiro a descolar. E aí você já começa a ter a infiltração no dia 1 da tua restauração, certo? E é o ácido, não, mas o smear layer da dentina. Mas a gente não vai condicionar a dentina, concorda? A partir de hoje, ninguém aqui condiciona a dentina. Né? Assim? O adesivo universal, é isso mesmo. Bom, vamos para frente. Galera, eu sou um grande comprador do AliExpress, sabe? Compro muita coisa. Mas uma coisa que não dá para comprar é microaplicador. Já tentaram? Já tentou? Não? Não tente, não vale a pena. O que acontece? Aqui eu comprei, usei o adesivo universal. Cadê os pelinhos? Ficaram no adesivo. Aí a gente fala que é um microaplicador com minoxidil. Né? Por quê? Porque deixou a minha restauração cabeluda. Na verdade, cheio de pelinho de microaplicador. Então, uma boa sugestão é o microaplicador Points, que é o que vocês vão experimentar aí durante o hands-on. É um microaplicador de boa qualidade e que tem um custo muito parecido com todos os outros. Outra coisa importante é um condicionamento com ácido fosfórico de boa qualidade. Geralmente a gente sabe qual que é o adesivo, sabe qual que é também a resina, mas não tem ideia de qual é o ácido. Um bom ácido fosfórico, sugestão, é o Super Etch, que é um ácido fosfórico que funciona bem e tem um custo razoável. O que um bom ácido fosfórico ele tem que ter? Tixotropia. Ele não pode ser aqueles ácidos, não sei se já viram ácido fosfórico all prime, já viram? Já viu o ácido fosfórico all prime? Como é que ele é? Parece um sorvete no McDonald's, né? Você coloca, ele fica na posição, né? Ele não toca no dente. O ácido fosfórico ele tem que encostar para condicionar. Só que ele não pode ser fluido, porque senão ele vai escoar para dentina. Então ele tem que ser tixotrópico, que é uma característica de um bom ácido fosfórico, tá? Super Etch ser uma boa opção. Então aqui aplicamos o adesivo, perceba que a gente vai aplicar primeiro na dentina, depois no esmalte, volta para a dentina e vai friccionar. Vocês que usam adesivo universal sabem da técnica, não é? Eu tenho que friccionar o adesivo universal quando eu estou aplicando ele durante 30 segundos. Ficar lá esfregando o adesivo universal 30 segundos. Certo? Esse adesivo que nós usamos no caso foi um adesivo chamado Zip Bond, que é o que vocês vão usar também. Quando eu pego ele no microaplicador, ele parece amarelado. Por quê? Porque ele tem um volume muito grande. Quando eu espalho ele, eu percebo que ele já não interfere na minha cor. Então não é uma coisa que eu preciso me preocupar, desde que eu tenha uma camada delgada de adesivo. Fizemos a concha palatina. Deixa eu passar essa parte aqui. Fizemos a concha palatina. E muitas vezes, na concha palatina, eu tenho um gap. Consegue ver? Eu tenho uma diferença entre a concha e o meu dente. O que eu vou fazer para solucionar esse gap? Minha sugestão é que você use uma resina Flow. Por quê? Se eu vou tentar fechar o espaço aqui com resina composta de massa, a tendência é eu aprisionar a bolha. Você vai tentar colocar uma resina composta densa, eu vou aprisionar a bolha nesses espaços. Então o que nós fazemos? Colocamos um pouquinho de Flow e fechamos até que ele fique mais razoável. Certo? Galera, para mascarar dente escurecido, eu tenho algumas opções. Eu posso usar resinas de alta opacidade ou eu posso usar corantes opacificadores. Veja, resina composta de dentina é opaca ou translúcida? É opaca. E a resina de esmalte, ela é? Se eu te falar que depende da espessura. Vou te dar um exemplo. Se eu pegar uma resina composta de dentina e fizer 1 milímetro de espessura dela, ela é uma moeda assim, de 1 milímetro de espessura. A resina composta de dentina é opaca. Se eu fizer 1 milímetro de esmalte, ela é translúcida. Agora, se eu fizer 1 metro de resina composta de esmalte, ela é opaca. E se eu fizer 0,0001 de dentina? Translúcida.
Se eu deixar ela bem fininha, ela vai ser translúcida. Depende do volume, exatamente. Exatamente. É a quantidade de resina que você coloca em termos de espessura, de volume, que determina se essa resina composta ela vai ficar adequada ou não. Certo? Então, preparo para um dente escurecido é fundamental. E aí nós colocamos a resina composta de dentina. Percebe que como ela tem a mesma cor de substrato, eu coloco aqui no lateral, na classe 4, no dente escurecido e na pequena quantidade aqui do recontorno cosmético. E eles ficam iguais, tá vendo? Em termos de volume e de coloração. Aqui eu posso partir para uma resina para dente clareado, para trabalhar o esmalte, porque eu tenho substratos com o mesmo volume e com a mesma coloração. Então a dentina, nós falamos que ela é o protagonista da nossa restauração. É o que determina tudo. E o esmalte só vem para fechar o pacote. Beleza? Então aqui, da mesma forma. Oi, oi. Aí sim. Então veja, quando nós montamos a dentina, eu posso fazer mamelos. Eu posso fazer de diversas maneiras. Por exemplo, aqui tem um livro do Jordi Manalta, que eu não posso compartilhar com vocês, mas se vocês colocarem no Google, tem ali à disposição. Chama-se Layers. E nesse livro, você vai encontrar diversas possibilidades para fazer a mesma coisa. 3 mamelos, 4 mamelos, 350 mamelos. E como o paciente ama, 100 mamelos. Não é assim? Quando vai fazer vários dentes, você faz do jeito que você quiser. Quando você vai fazer um dente unitário, eu tenho que imitar o homólogo. Isso é uma coisa importante. Agora, o importante é que quando você estiver trabalhando com essa região dos mamelos, você tenha uma noção de onde esse dente acaba, para que não deixe uma borda incisal muito espessa, não deixe uma região translúcida muito exacerbada, muito exagerada. Coloquei a dentina, polimerizei, e agora eu vou trabalhar a resina composta incisal. A resina composta incisal que a gente usou chama-se Luna 2, é a resina que vocês vão experimentar hoje. Tá? É uma resina que tem uma excelente resistência, certo? E é por isso que nós preferimos usar ela em borda incisal. E na camada vestibular nós temos preferência por uma resina chamada Aura, que é uma resina mais puxada para as microhíbridas e por consequência vai ser uma resina composta que tem mais polimento. Misturar sistemas sempre funciona muito bem. Por quê? A resina composta tem um problema, todas elas. Ou ela vai te dar muito polimento ou ela vai te dar muita resistência. Não existe resina que vai te entregar os dois. Não existe. Então, por exemplo, para concha palatina, para dentina, para o translúcido, o que eu prefiro? Polimento ou resistência? Resistência. E para vestibular? Polimento. Então eu vou buscar uma resina que me dê um bom polimento. Legal? E aqui então a resina composta da vestibular para fechar o polimento. Veja, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é ter poucas resinas no meu kit, porque aqui a gente está falando com o clínico geral. Não é aquela pessoa que faz só resina composta. Você faz resina, mas você faz pério, endo, cirurgia, você faz um pouco de tudo. Então, se eu tiver um sistema de 30 cores, fica inviável. Metade das tuas bisnagas vai vencer na gaveta. Não é? Então, o clínico geral tem que ter 10 resinas, 10 bisnagas, não mais do que isso. E tem que solucionar 90% dos casos. E os outros 10? Aí você passa para frente, porque daí é bucha, ela não é. Então, o que a gente pode fazer? Pode selecionar um kit, se vocês quiserem, a gente desenha um kit que fique legal e que vai atender 90% dos casos que você precisa. Veja, quando nós falamos de fotopolimerização, quando eu fiz faculdade há muitos anos atrás, nem faz nada de tempo, tô brincando. Mas na minha faculdade tinha esse aqui mesmo, cara. Como é que é o foto da faculdade de vocês? Nem tinha foto. Tranquilo, a gente respeita também. Como é que é o foto da faculdade de vocês? É assim, não? Ah, pô, facilidade, hein? O nosso não. O nosso era de lá, mas era esse aqui. Apelidado carinhosamente por nós de secador de cabelo. Não parece secador de cabelo? Faz até barulho, né? É um horror isso aqui. Por que ele existe ainda? Porque ele é barato. É a única vantagem que ele traz é o baixo custo. Tirando isso, ele só tem problema. Ele tem o problema de esquentar muito, ele produz muito calor. Ele tem o problema de ter uma baixa durabilidade, porque a luz dele é halógena, não é de LED. Então ele só tem problemas.
Muito bem, a maioria das pessoas tem fotopolimerizadores como esse aqui, que é um fotopolimerizador de segunda geração. Segunda geração por quê? Porque é um fotopolimerizador que já me entrega o dobro de potência, 1.200 miliwatts, é bastante coisa, e, além disso, ele tem luz de LED, então ele vai me dar uma durabilidade. Geralmente ele vem sem fio, o que facilita para você trabalhar dentro do consultório, a gente sabe disso. Veja, por que agora existem fotopolimerizadores de terceira geração? Vou te dar aqui outros exemplos. Bluephase, Valo, tem um da Schuster também, e o Radi Expert, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Por que existe um fotopolimerizador melhor do que, por exemplo, um fotopolimerizador de segunda geração? Por que foi criado isso aqui? Alguém tem ideia? Não é bulk. Polywave, é isso mesmo. Quando você trabalha com um fotopolimerizador como este aqui, ele me entrega tudo o que eu preciso, em termos de potência, durabilidade, etc. Só que ele tem uma luz de LED apenas. E essa luz de LED, ela atinge muito bem o principal fotoiniciador da nossa resina, que é canfruquinona. Lembra da canfruquinona? Lembra da canfruquinona? Hoje existem outros fotoiniciadores. Por exemplo, na resina da Ivoclar e na resina da Tokuyama. Na Ivoclar chama-se Ivocerin e na Tokuyama chama-se Lucerin TPO. Esses fotoiniciadores, eles não são excitados, ele não começa a cadeia de polimerização com uma luz deste tipo de comprimento de onda. Ele precisa de outras luzes auxiliares, certo? E aí você vai para a terceira geração de fotopolimerizadores, que são fotopolimerizadores que, de maneira geral, têm 4 LEDs na ponta, cada um com uma cor levemente diferente uma da outra, para conseguir polimerizar outros fotoiniciadores. Isso faz sentido? É isso que eu estou falando. Não, é exatamente isso. É, exatamente. Você tem que ter algo que combine. Se você trabalha com uma resina composta que é polywave, ideal é que você tenha um fotopolimerizador polywave. Se você não tem, você também não precisa, entende? Também não faz sentido daí. Concorda? Você gastar 5, 6, 7 mil reais num fotopolimerizador e trabalhar com uma resina que é monowave. Então você tem que ter algo que faça sentido, que combine uma coisa com a outra. Eu acho que é mais por aí, sabe? Você dizer assim, ó, se você não tiver um fotopolimerizador Radi Expert, você não pode fazer odontologia. Não é verdade. Você tem que ter algo que combine. Agora, o que não dá para fazer? Outra coisa que as pessoas compram muito no AliExpress, fotopolimerizador. É ou não é? Os fotopolimerizadores do AliExpress, eles até entregam uma potência razoável. Só que quando você coloca ele num... Oi? Não é o radiômetro. Não é para identificar a potência. É para a gente identificar exatamente como que ele distribui a luz na ponta. E quando você estuda esses fotopolimerizadores Xing Ling, né, você vê que ele tem alguns pontos de 1.200. Mas no conjunto total ele entrega muito menos do que isso. Então, minha sugestão é, puxa, eu não vou poder comprar um fotopolimerizador de terceira geração. Não vou poder. Então, compre um bom fotopolimerizador de segunda geração. Como, por exemplo, o Radical. Ou o Radi Plus, que saiu agora, não foi? Radi Plus não temos mais, né? Só a Radical. Então, o Radical. Tá? Radical pode ser uma boa opção para você trabalhar com fotos de segunda geração. Não, quero migrar para um fotopolimerizador de terceira geração. Justifica a tua compra? Você usa cimento da Ivoclar, você usa a resina da Ivoclar, usa a Tokuyama? Uso. Então, realmente justifica a tua compra. Não usa? Não justifica a compra. Tem que ser algo que tenha conexão, que uma coisa faça sentido junto com a outra. Legal? Ótimo. Lógico que o eixo, a distância, tudo isso vai interferir. E aí o caso do Luiz, como começou, como terminou. Ficou legal, né? Se você olhar assim, o conjunto da obra, ele combinou muito bem assim, os dentes. Apesar da gente ter múltiplos substratos, quando a gente olha, a gente percebe que os dentes ficaram muito próximos em termos de cor, né? E é difícil você mascarar um substrato, não é uma tarefa fácil. E aqui com saliva, que é como realmente ele vai usar os dentes, né? Ninguém usa o dente assim, as pessoas usam o dente sempre dessa forma.
Legal? Quando a gente olha pela palatina, a gente continua percebendo a diferença de substrato, mas quando olha numa situação vestibular, já não consegue identificar com tanta facilidade. Legal? Galera, aqui a gente vai usar silicone por adição, mas sem dúvida poderia ser condensação, sabe? A gente só vai usar adição porque a gente é chique, então a gente só usa adição. Qual seria o silicone? Ó, daí eu só vou pedir de volta os potinhos, hein? Que a galera gosta dos potinhos que é de maquiagem, não é? Então a galera geralmente pega os potinhos. Preciso desse potinho de volta, galera. Ó, dá uma olhada. A quantidade de silicone que vocês receberam é mais do que o suficiente para a gente fazer a matriz. Se eu fosse escolher um silicone de condensação para fazer a matriz, eu escolheria o Zeta Labor. Tá? Ele é bom e barato. Então eu acho que seria esse uma boa opção. O que a gente vai fazer? Primeiro passo, a gente vai manipular o silicone e vai moldar o manequim que está dentro da caixa também. Por quê? O manequim que está dentro da caixa, ele está com o dente rígido. E o dente rígido é como se a gente tivesse um encerramento diagnóstico, concorda? Sim ou não? Sim. Aí sim, galera. Agora a animação. Você sabe que... Acho que só dar um minutinho só para vocês verem como é que é, ó. A gente vai manipular, aí a gente pode fazer um croquete, ó. Esse aqui é o meu croquete, tá vendo? E aí eu vou moldar principalmente o dente 22, que é o dente que a gente vai trabalhar hoje. Ó. Vou colocar na palatina e depois de colocar na palatina eu vou trazendo levemente para vestibular. Quando eu tenho silicone na vestibular, na palatina e na incisal, aí eu vou apertar nos 3 eixos, ó. Consegue ver bem? Ó, nos 3 eixos simultaneamente. Por quê? Se eu apertar só a vestibular, ele distorce a palatina. Se eu apertar só a palatina, ele distorce a vestibular. Então eu sempre vou apertar nos 3 eixos simultaneamente, ó. Vou apertar nos 3 eixos simultaneamente. Perceba que na vestibular eu não preciso moldar ela por completo. Eu posso moldar só a parte do terço médio, mais ou menos. Por quê? Depois que polimerizar eu vou fazer o recorte, tá bom? Coloco aqui e aguardo o tempo de polimerização. Galera, falando nisso, como é que eu sei que o silicone polimerizou? Como é que eu sei que eu posso tirar da boca? Ou aqui do modelo, no caso? Você vê o tempo? Mentira. Não é assim que a gente faz. E como é que a gente sabe que pegou presa? Você usa o instrumento que Deus deu, não é? A unha, né? Parou de marcar, não serve. É igual resina. Resina endurecida não é resina polimerizada. O fotopolimerizador da China endurece a resina, mas não polimeriza. O tempo é a nossa referência. Então um cronômetro sempre é muito legal. Você tem um cronômetro ali do lado. Beleza? Então, podem fazer agora a matriz fazendo um favor. Qualquer coisa, vocês podem chamar também. Grudou ali no papel, né? Ó, se vocês errarem, daí a matriz não tem segunda chance, tá? Daí perdeu o hands-on. Mentira, daí tem silicone aqui na frente. Aí pode pegar tuas coisas. Ajudar? Tchau, até a próxima. O bom de trabalhar em manequim é que o manequim não reclama, né? Não acha ruim, né? Delícia. Eu adoro manequim. Manequim é o melhor paciente que existe. Ai, ai. É muito engraçado, né? Cada região do Brasil é muito diferente, sabe? Por exemplo, fui pra Teresina semana retrasada. Meu, dancei forró, cara. Eu sou muito travado, sabe? Eu não sou muito bom de dançar. Daí dancei forró. Daí na outra semana eu tava em Porto Alegre. Cara, eu falava assim, as pessoas nem riam, nem sorriam, sabe? Cara fechado, assim, sério, assim, sabe? Daí eu terminei o curso, daí eu falei lá pro Luiz, que é a pessoa que leva eu lá pra Porto Alegre, eu falei, nossa, acho que eu não agradei, cara. Ele, mas todo mundo falou que amou. Daí eu falei, então eles podiam me ajudar, né? Pelo menos rir por educação, né? Eu falei pra ele. As pessoas são mais sérias, tá entendendo?
Horrível, horrível. Não, curitibano, cara. Eu sou de Curitiba. Vou pegar um par de luva aqui. Galera, quem quiser luva tem aqui na frente também, tá? Não, mas também não tem problema. Aham. Ó. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho a moldagem parcial da vestibular e total da palatina. Eu vou considerar que isso aqui foi feito... Ó, que maravilha. Só um pouquinho. Eu vou considerar que eu moldei até mais ou menos a metade da vestibular. E eu não preciso de toda essa vestibular. Eu preciso recortar até mais ou menos a incisal. Então, veja lá. Se sair, vocês me avisam, pode ser? Saiu? Não? Não, é porque eu já fiz antes. Dei um tempinho para de vocês aqui e olhem o nosso. Ó, qual que é a ideia? Como é que eu sei que deu certo ou não? Eu vou encaixar ele aqui, ó, no modelo, e quando eu encaixo no modelo, ele não pode cobrir a vestibular. Se eu coloco e ele está cobrindo a minha vestibular, escondendo o dente, quer dizer que eu tenho que recortar ainda mais. Por exemplo, olha a distal ali, ó. Tá vendo? Então eu vou cortar um pouquinho mais só da distal. Venho com o bisturi de novo. Galera, cuidado, porque aqui não tem ninguém que faz cirurgia. Aqui a gente faz resina composta. Então, se precisar suturar dedo aí, não é com a gente. Tá? Ó. Ó, encaixei aqui. Agora já não escondo a vestibular, consegue ver? Então, quando eu recorto, ele não pode abraçar a minha vestibular, senão a minha concha palatina se transforma numa concha vestibular. Tá errado. Ela só pode abraçar a palatina. Mas quando eu olho numa visão lateral, ela também não pode estar assim, ó, aquém, tá vendo? Eu não posso ter recortado demais. Então esse aqui é um passo importante de você deixar ele bem rente à borda incisal. Errou, faz de novo, não tem problema, tá? Errou, faz de novo. Aí, isso aqui, lógico, você não vai fazer na frente do teu paciente, você vai deixar isso aqui pronto. Outra parte que você pode deixar pronto, a própria camada da concha palatina. Já pode deixar a resina composta em cima do silicone, guardado no abrigo de luz, e aí teu paciente chega, você já vai ocupar essa matriz com resina para te dar a referência. É mais um tempo que você ganha ali de procedimento clínico, concorda? Com um dente não faz tanta diferença, mas com 8, com 10, a diferença é grande. Beleza? Então, aqui podem fazer o recorte agora e a gente aguarda, no tempo de vocês, 30 segundos. Tem um bisturi aí na caixinha, tá? Galera, vou até pedir um favor. Amanhã tem um outro curso em Camboriú. E aí eu vou pedir para vocês manterem daí o material limpo quando a gente terminar. Só para a gente poder usar amanhã igual. Você misturou uma pasta na outra? Aconteceu isso semana passada, cara. Aguarda um tempinho então, não tem problema. Aconteceu semana passada, cara. A gente fez um hands-on, daí eu acho que talvez ele nunca tivesse trabalhado ainda com silicone. Aí o resultado é laranja, tá vendo? E tem uma das colheres que vem laranja, né? Aí ele pegou só o laranja e colocou. Ele acha que o meu não tá polimerizando. Deu, pô, estranho, né, cara? Será que é o lote que veio errado? Daí foi ver, o cara tinha colocado só a base, não colocou o catalisador. Cara. Tá até hoje esperando polimerizar. Legal? Então a gente aguarda aqui a polimerização. Enquanto vocês aguardam ali,
Vou mostrar para vocês aqui uma situação do adesivo. Esse aqui é o adesivo Zip Bond, que é um adesivo universal da SDI. E se vocês olharem no rótulo dele, está escrito em inglês aqui um negócio. Conseguem ler? Uhum. E o que quer dizer isso em português? Chacoalhe antes de usar, não é? Onde é que vocês já viram isso? Antes. Suco, né? Quando você compra um suco de laranja, por exemplo. Não vem assim? Agite antes de beber? Não vem assim? E se você não agita, o que acontece? Você toma soro e depois você toma polpa. Né? Você nunca vai tomar suco, você vai tomar um pouco de soro e depois toma um pouco de polpa. Quando você agita, você toma o suco de fato. O adesivo, apesar de só vir escrito no Zip Bond da SDI, qualquer adesivo você precisa agitar antes de você usar. Legal? Por quê? Para você homogeneizar ele. Legal? Shake before use. Só que em inglês fica mais chique, né? Dá para cobrar mais caro, concorda? É igual usar fita Teflon. Você fala, passa a fita tigre pro teu paciente, na frente dele, o que você fala? Tiger tape, né? Que em inglês fica mais chique, concorda? Isotape, né? Conseguiram recortar? Encaixe para ver. Não, não tá aí. Não tá. O teu não foi? Show, é isso aí. É isso aí. Vocês estão no meio da faculdade, no começo? Como é que vocês estão? Terceiro ano. Estão terminando, né? Legal. Estão gostando? Ansioso para se formar? É? É, o odonto é legal, cara. Mas acho que mudou muito, né? Para quem já vem da odonto de muito tempo atrás, assim, a odontologia mudou muito, eu vejo. Nossa, muito. Muito, né? Eu que tenho 35 anos de formada, Pô, caramba, tu me precisa também sacanear assim, né? Falar caramba, assim, na frente. Porra. Ah, olha, experiência. É. 5 anos e 37 é muito mais que o dobro da idade de alguém. Eu, por exemplo, É, de alguns aqui. a gente fazia as cavidades de black para Você tá brincando, cara. eu fui disciplinada na extensão preventiva de sopa. Meu Deus, meu Deus. Mas acho que o mercado também mudou muito, concorda? Sim, sim, na teoria só. Na teoria eu aprendi. Eu fiz muito. Teoricamente eu sou apto a fazer o amálgama. Sim, sim. Ah, eu fiz no SUS, que a gente faz um período no SUS no final, né? Maravilha. Aí depois que eu estava formada, muitos anos depois, aí veio o amalgamador, que já era uma evolução, né? Então, assim, eu posso dizer que passei por boas fases. Que legal, que legal. Galera, ó, dá uma olhada. Dentro da caixa também tem uma chaveta, que você vai destacar o dente 22. O dente 22 é aquele do lado esquerdo, concorda? Que é diferente do direito. Acontece muito da pessoa encaixar o dente errado. E aí o dente rígido você devolve ali na caixinha para a gente não perder ele e vai encaixar o dente escurecido, que na minha opinião é o dente mais difícil da gente fazer, é o dente escurecido. Vocês concordam? Dente escurecido não é um dente, é o quê? Pagar penitência, não é? Pagar o pecado. Mas cadê a chaveta? É assim, ó. Então empresta da companheira. Oi? Aê! Não tem problema, não tem problema. Ignora. Você extraiu o dente errado. Que bom que não é lá de cirurgia, né? Ops! Já errei. Imaginou, cara, que desespero.
Entendi. E aí, galera, foi aí o recorte de vocês? Aqui a gente vai trabalhar, tem duas técnicas possíveis para trabalhar dente escurecido, mas particularmente eu gosto de uma chamada direta e indireta. Já ouviram falar? É uma técnica onde você não usa o ácido fosfórico nem um adesivo no dente. Por quê? Porque eu quero destacar essa faceta e eu colo ela depois. Por que eu faço assim, dente escurecido unitário? Porque a chance de acertar de primeira é 0. Alguém acerta dente escurecido de primeira assim, direto? Muito difícil. É sorte, né? Não é habilidade, é sorte. Então a gente faz a direta e indireta. Como é que nós vamos fazer para trabalhar a direta e indireta? Eu vou deixar o meu manequim aqui com a matriz em posição e eu vou utilizar a resina composta B1, tá? B1. Por que eu tenho preferência pela Luna 2? Por que eu não vou utilizar a Aura na palatina? Porque a Luna 2 ela tem uma característica de ser resistente, enquanto que a Aura tem uma característica de ser boa de polimento. Então são coisas diferentes, concorda? São coisas diferentes. E como a gente estava discutindo na parte teórica, a resina que tem uma qualidade não tem outra. Ó, a quantidade de resina que eu vou usar, ela é pequena. A quantidade de resina que eu vou usar aqui na concha palatina, ela é relativamente pequena. Ó. A resina que nós vamos trabalhar é a Luna 2, é a resina de cor B1. Vou soltar ela aqui na palatina e aí eu vou manipular ela aqui contra a matriz. Oi? Ah, não, vai passar, vai passar. Não tem todas as bancadas, tá? Porque essa é uma resina que está lançando agora. Então ela não tem, a gente não tem tanto volume dela. Sabe o que a gente vai precisar? De álcool. Não, só um minutinho, deixa eu fazer que daí já vai distribuir. Mas esse está com pouco, a gente precisava de álcool quantidade mesmo. Galera, a espátula sempre tem que estar limpa com álcool e gaze. Porque daí a resina não vai grudar na tua espátula, sabe? Ó, então o que a gente vai fazer? Percebe que não teve o emprego do adesivo e a gente vai espalhar essa resina composta em toda a região incisal. Tá vendo? Em toda a região incisal. Depois disso, não é para passar adesivo. Não. Ó. Isso, mas não façam ainda. Ó. Só vejam aqui primeiro. Ó. Sim, sim, é para você fechar toda a borda incisal. Ó. Eu vou fechar de uma maneira a fazer com que... Dá para ver legal aí, galera? Eu vou fechar de uma maneira que ela me dê a largura e a altura do meu dente novo. Ó. Poderia fazer na mão livre? Poderia, mas sem dúvida nenhuma não ficaria tão bom. Com o nosso enceramento, realmente ele fica mais fácil. Aqui eu vou trabalhar com o próprio microaplicador, o Points, para condensar a resina e deixar ela homogênea. Ó. Coloquei a resina, vou colocar ela tocando no meu preparo. E assim eu posso fazer a fotopolimerização. O fotopolimerizador que vocês têm aí na bancada, acho que todos estão com o Radi Expert, é o Radi Expert. Que a grande vantagem dele, tirando o fato de ele ser polywave ou multiwave, é que você consegue ter também toda a noção de como é que ele está configurado, em termos de bateria, tempo e etc. Então vamos lá, vou colocar aqui um tempo razoável de fotopolimerização, tanto por vestibular e depois também por palatina. Esse é para a gente beber daqui a pouco. Brincadeira. Não. Não, fala a quantidade. Não, vou pegar já, daí a gente já passa para todo mundo. Mas ele está com pouco, não tá?
Não, é melhor não colocar na... Não coloque no frasco. Não coloque no frasco. Ó. Então, vocês percebem que a concha palatina aqui, ela está determinando a nova altura do meu dente? Poderia fazer isso, sem dúvida, com a mão, livre, levantando. Mas seria muito mais difícil. Aqui vocês vão experimentar a resina Luna 2 de esmalte. O que eu mais uso para fazer concha palatina é resina de esmalte. Não é translúcida. Por quê? Porque a translúcida, ela às vezes fica translúcida de tal forma que aí eu não consigo mascarar a linha de união, entende? A resina de defeito, aquela bem vítrea, às vezes dificulta a gente mascarar onde está o dente, aonde está a concha. Então eu tenho preferência por trabalhar com resinas de esmalte para concha palatina. Tá bom? Galera, como não tem adesivo no dente, as próximas camadas a gente também vai fazer o emprego da matriz. Ó. Vai manter a matriz em posição para que não aconteça da gente começar a acomodar a resina e a concha se soltar. Então eu vou manter a concha em posição aqui para trabalhar as próximas camadas. Legal? Vai passar a resina que vocês vão usar é a resina Luna 2 de coloração B1. Beleza? Coloração B1. Eu peguei a de vocês aqui e eu acredito que deve ter uma para cada quantos? Nas duas primeiras bancadas. Galera, então pega a porção e passa para trás. Beleza? Luna 2, cor B1. Tem aí? B1, essa aí. Tem aí na última bancada? Não? É, o pessoal da frente foi privilegiado, sinto muito. Galera, você não pode colocar na concha e depois levar a concha em posição na técnica direta e indireta. Por quê? Eu não quero resina composta na palatina. Se eu tiver resina composta na palatina, o que vai acontecer? Imbricamento mecânico. Aí a faceta não solta. Faz sentido? Ah, outra dica legal. Para vocês tirarem a resina do tubo, ó, galera, para vocês tirarem a resina do tubo, como é que geralmente a gente faz? Vem aqui com a espátula, ó, vem aqui com a espátula e faz isso aqui, não é? O que acontece? Uma espátula fina como essa, ela vai quebrar. Então a minha sugestão para você, principalmente no hands-on, que a gente está usando as minhas espátulas, é a gente fazer o seguinte, ó lá, que legal, ó a técnica, ó. Isso aqui vale milhões, hein? Você vai vir com o cabo, ó. E aí você vai tirar com o cabo a resina composta. Isso aqui a gente faz todas as vezes. Por quê? Boas espátulas, geralmente elas são ultra finas. Só que também são ultra delicadas. Então, nós tiramos com o cabo. Legal?